No coração da América do Sul, existe um território onde apenas os mais fortes sobrevivem. Das águas turvas dos rios às copas das árvores centenárias, dos campos alagados às montanhas rochosas, das florestas densas aos cerrados infinitos. O Brasil abriga os predadores mais letais do continente. Hoje, você vai conhecer os senhores absolutos da cadeia alimentar brasileira. Prepare-se para uma jornada pelo lado mais selvagem da natureza, onde a morte e a vida dançam em um equilíbrio perfeito há milhões de anos. Se você tem coragem de descobrir quem realmente governa o Brasil, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Mas eu te aviso, depois de assistir este vídeo, você nunca mais olhará para uma floresta, um rio ou até mesmo seu quintal da mesma forma. Quando falamos de predadores brasileiros, existe uma rainha incontestável. Ela é o terceiro maior felino do mundo, mas possui a mordida mais poderosa de todos eles. A onça-pintada não apenas mata, ela esmaga. Com uma força de mordida de 1.500 psi, ela é capaz de perfurar crânios de jacarés como se fossem cascas de ovo. Para ter uma ideia dessa força brutal, é o equivalente a ter um carro de 1 tonelada pressionando uma área do tamanho de uma moeda. Diferente de outros grandes felinos, que precisam sufocar suas presas, a onça desenvolveu uma estratégia muito mais eficiente e aterrorizante. Uma única mordida na base do crânio e fim de jogo. Enquanto leões e leopardos atacam a garganta e esperam vários minutos até que a presa pare de lutar, a onça vai direto ao ponto, literalmente. Seus caninos perfuram o osso e atingem diretamente o cérebro, causando morte instantânea. Mas o que torna a onça ainda mais impressionante é sua versatilidade. Nos rios do Pantanal, até mesmo jacarés de 2 metros tremem quando ela se aproxima. E aqui está algo que poucos sabem. A onça é uma das poucas felinas que ama a água. Enquanto outros grandes felinos evitam rios e lagos, a onça mergulha sem hesitar, transformando a água em sua arena de caça pessoal. Ela é uma nadadora excepcional, capaz de atravessar rios largos e caçar peixes, tartarugas e até mesmo jacarés jovens. A onça desenvolveu músculos das patas traseiras extremamente poderosos, permitindo que ela salte horizontalmente até 6 metros de distância. Imagine uma máquina de 200 quilos voando através do ar com a precisão de um míssil teleguiado. Suas patas são tão fortes que ela consegue carregar uma presa de seu próprio peso subindo em uma árvore de 20 metros de altura. É como se um homem de 80 quilos carregasse outro homem de 80 quilos escadando um prédio de 6 andares. No território da onça, existe uma regra simples. Ela vai onde quer, quando quer. Território de jacaré, não importa. Água profunda, sem problema. Árvore de 40 metros, apenas mais um caminho. A onça-pintada transformou toda a América do Sul em seu quintal pessoal, e todos os outros animais sabem disso. Mas a realeza predatória brasileira não se limita apenas aos grandes felinos. No Cerrado, onde as gramíneas altas dançam com o vento e o horizonte parece infinito, emerge um fantasma laranja. O lobo-guará, com suas pernas impossíveis de longas, é o maior canídeo da América do Sul. E essas pernas não são apenas para impressionar. Elas são ferramentas de caça perfeitas, evoluídas ao longo de milhões de anos para dominar um ambiente único. O lobo-guará desenvolveu pernas de 90 centímetros de altura por uma razão muito específica: o cerrado. As gramíneas altas do cerrado brasileiro podem atingir mais de 1 metro de altura, criando um mar dourado que esconde completamente animais menores. Mas com suas pernas de cegonha, o lobo-guará consegue enxergar por cima dessa vegetação como um periscópio ambulante. Ele pode detectar movimentos de pequenos mamíferos a mais de 100 metros de distância, algo impossível para canídeos de pernas normais. Sozinho e silencioso, o lobo-guará é o fantasma do cerrado. Diferente dos lobos tradicionais que caçam em matilha, ele preferiu a solidão.
desenvolveu uma audição tão apurada que consegue ouvir um rato se movendo a 50 metros de distância, mesmo com o vento balançando as gramíneas. Quando localiza uma presa, ele se aproxima como uma sombra, usando suas pernas longas para dar passadas gigantes e silenciosas. O ataque do lobo-guará é uma obra de arte biomecânica. Ele salta sobre a presa com as patas dianteiras, usando o peso de seus 23 quilos para imobilizar roedores, aves e até mesmo pequenos veados. Suas patas traseiras ficam firmes no chão, criando uma plataforma estável para o ataque certeiro. É como ter uma catapulta com mira telescópica. Enquanto o lobo-guará domina os campos abertos, nas florestas densas reina uma assassina muito mais discreta. A jaguatirica pode pesar apenas 15 quilos, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Ela é a ninja da floresta brasileira, onde a onça usa força bruta e o lobo-guará usa suas pernas telescópicas. A jaguatirica desenvolveu algo ainda mais mortal: a perfeição da stealth. Com apenas 15 quilos, a jaguatirica compensa o tamanho com uma agilidade que desafia as leis da física. Ela pode saltar 6 metros horizontalmente e 3 metros verticalmente, transformando cada galho em uma plataforma de lançamento e cada árvore em uma autoestrada tridimensional. Suas garras são proporcionalmente maiores que as da onça, permitindo que ela escale superfícies quase verticais com a facilidade de uma lagartixa gigante. Mas o que realmente torna a jaguatirica especial é sua habilidade de caçar em 3 dimensões. Enquanto outros predadores estão limitados ao solo, ela transformou a floresta inteira em seu território de caça. Macacos pensam que estão seguros nos galhos mais altos? Engano. A jaguatirica pode subir uma árvore de 30 metros em menos de 10 segundos. Preguiças acreditam que sua lentidão as protege? A jaguatirica as localiza pelo olfato e as ataca de cima, usando a gravidade como aliada. Suas presas favoritas incluem mais de 40 espécies diferentes: macacos, preguiças, aves, roedores arbóreos e até mesmo pequenos felinos. Para a jaguatirica, não existe lugar seguro na floresta. Solo, galhos baixos, copa das árvores, buracos em troncos. Ela domina todos os andares da floresta como um predador tridimensional. A visão noturna da jaguatirica é 6 vezes mais eficiente que a humana. Seus olhos captam até mesmo a luz mais fraca, permitindo que ela casse em noites de lua nova com a mesma eficiência de um dia ensolarado. Ela desenvolveu almofadas especiais nas patas que absorvem completamente o som de seus passos. É possível que uma jaguatirica passe a 2 metros de você sem que você perceba absolutamente nada. Saindo das florestas terrestres e mergulhando nas águas brasileiras, encontramos um universo completamente diferente de predadores. Nas águas escuras da Amazônia, onde a luz do sol mal consegue penetrar além de alguns metros, desliza silenciosamente o maior predador aquático do Brasil. A sucuri verde pode atingir 9 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Mas não é apenas o tamanho que a torna aterrorizante, é sua estratégia de caça. A sucuri não precisa de veneno. Sua arma é pura física aplicada com precisão matemática. Seus músculos geram uma pressão de 90 psi por centímetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que ela pode exercer uma força equivalente a ter 6 homens adultos apertando cada parte do corpo da vítima simultaneamente. Uma vez que ela se enrola na presa, cada respiração da vítima torna o aperto mais apertado. É uma espiral da morte literal e matematicamente perfeita. O que muitas pessoas não sabem é que a sucuri não quebra ossos intencionalmente. Isso seria ineficiente. Em vez disso, ela aplica uma pressão constante e crescente que impede a circulação sanguínea e a respiração. O coração da vítima continua bombeando, mas o sangue não consegue circular. Em poucos minutos,
Os órgãos vitais param de funcionar por falta de oxigenação. É uma morte que parece lenta, mas na verdade é surpreendentemente rápida e eficiente. A sucuri desenvolveu uma capacidade única entre os constrictores. Ela pode ajustar a pressão em diferentes partes do corpo da presa simultaneamente. Enquanto mantém a cabeça e o peito comprimidos para impedir a respiração, ela pode afrouxar ligeiramente outras partes para permitir que ela reposicione seus anéis para um aperto ainda mais eficaz. É como ter múltiplas morsas independentes trabalhando em coordenação perfeita. Quando se trata de paciência, poucos predadores podem competir com a sucuri. Ela pode ficar completamente imóvel por horas, até mesmo dias, esperando que uma presa se aproxime da beira da água. Sua capacidade de diminuir o metabolismo é tão eficiente que ela pode ficar meses sem comer após uma grande refeição. Uma sucuri adulta comendo uma capivara de 50 quilos pode ficar até 6 meses sem precisar caçar novamente. Mas se a sucuri é a mestra da paciência aquática, existe outro predador dos rios brasileiros que elevou essa virtude a um nível ainda mais extremo. O jacaré-açu, com até 6 metros de comprimento, é o maior réptil das Américas e possivelmente o predador com a mordida mais poderosa do continente. Sua mandíbula desenvolve uma força de mordida de 3.700 psi, 3 vezes mais forte que a de um leão, 2 vezes mais forte que a de um tubarão branco. Para entender o que significa essa força, imagine uma prensa hidráulica capaz de esmagar um carro compacto fechando suas mandíbulas. Quando um jacaré-açu fecha a boca sobre uma presa, é literalmente como se um carro de 2 toneladas passasse por cima da vítima, mas concentrado em uma área muito menor. Os ossos não quebram, eles explodem. A evolução deu ao jacaré-açu algo que poucos predadores possuem: paciência infinita combinada com poder explosivo. Ele pode ficar horas completamente imóvel, com apenas os olhos e narinas na superfície da água, parecendo um pedaço de madeira flutuando. Sua capacidade de controlar a temperatura corporal permite que ele permaneça ativo, mesmo em águas mais frias, onde outros répteis ficariam letárgicos. Mas o mais impressionante não é sua força ou paciência, é sua precisão. Apesar de ter um cérebro relativamente pequeno, o jacaré-açu consegue calcular perfeitamente a trajetória, velocidade e ponto de impacto necessários para capturar uma presa em movimento. Ele consegue prever onde um animal estará no momento exato em que suas mandíbulas se fecharem, mesmo que esse animal esteja correndo ou voando. O ataque do jacaré-açu é uma das demonstrações mais espetaculares de física aplicada na natureza. Ele usa a água como uma mola, impulsionando todo o seu corpo para fora da superfície em uma explosão de força que pode lançar 2 toneladas de réptil a 3 metros de altura. A vítima geralmente não tem tempo nem para perceber o que está acontecendo. Um momento está bebendo água tranquilamente na margem. No próximo, está nas mandíbulas de um dragão pré-histórico. Falando em ataques coordenados, existe um predador aquático brasileiro que transformou a caça em grupo numa arte macabra. A piranha vermelha, individualmente, é apenas um peixe de 20 centímetros. Coletivamente, elas se tornam uma das forças mais destrutivas dos rios brasileiros. Uma piranha sozinha pode cortar um dedo humano com uma única mordida. 300 piranhas juntas podem reduzir um boi adulto apenas aos ossos em menos de 1 hora. Os dentes da piranha são uma maravilha da engenharia natural. Triangulares, serrilhados e afiados como lâminas de barbear, eles se renovam constantemente ao longo da vida do peixe. Uma piranha pode perder e regenerar mais de 1000 dentes durante sua existência. É como ter um arsenal de facas que nunca perdem o fio e nunca acabam. O que torna as piranhas realmente aterrorizantes não é sua mordida individual, mas sua capacidade de comunicação química.
Quando uma piranha detecta sangue na água, ela libera feromônios que alertam todas as outras piranhas em um raio de centenas de metros. Em questão de minutos, centenas delas convergem para o local como mísseis teleguiados. É a democracia predatória levada ao extremo. Pequenas demais individualmente para serem rainhas, fortes demais coletivamente para serem ignoradas. O ataque coordenado de piranhas segue uma hierarquia surpreendentemente organizada. As maiores atacam primeiro, abrindo feridas e criando mais sangramento. As menores seguem em ondas sucessivas, cada uma ampliando os ferimentos. Em poucos minutos, centenas de pequenos cortes se transformam em lacerações enormes. A vítima geralmente morre não pela perda de carne, mas pela perda de sangue. Deixando as águas e subindo para os céus, encontramos uma categoria completamente diferente de predadores. No topo das árvores amazônicas, reinando absoluta sobre a floresta tropical, vive o predador aéreo mais poderoso das Américas. A arpia não é apenas uma águia, ela é um míssil teleguiado com garras, com uma envergadura que pode atingir 2,5 metros e garras maiores que as de um urso pardo. Ela é o terror absoluto dos céus florestais. A visão da arpia é 8 vezes mais aguçada que a visão humana. Ela consegue detectar um movimento do tamanho de um rato a mais de 1 quilômetro de distância, mesmo voando a 100 quilômetros por hora através da floresta densa. Seus olhos funcionam como telescópios biológicos, capazes de fazer zoom e ajustar o foco instantaneamente enquanto ela navega entre galhos e folhas. Mas o que realmente torna a arpia especial é sua capacidade de voo em floresta fechada. Enquanto outras aves de rapina precisam de espaços abertos para caçar, a arpia desenvolveu a habilidade de voar entre árvores de 40 metros, como se fosse um campo aberto. Suas asas são proporcionalmente mais curtas e arredondadas que as de outras águias, permitindo manobras impossíveis em alta velocidade. As garras da arpia são capazes de exercer 42 quilos de pressão por centímetro quadrado. Isso significa que ela pode literalmente perfurar o crânio de um macaco com a mesma facilidade que você furaria um papel com um lápis. Suas presas favoritas são preguiças e macacos, que ela arranca dos galhos usando apenas a força de suas garras. Uma arpia adulta pode carregar em voo uma presa de até 15 quilos, metade de seu próprio peso. A arpia desenvolveu uma estratégia de caça única, chamada de ataque fantasma. Ela voa completamente silenciosa através da floresta, usando correntes de ar ascendentes para planear sem bater as asas. Suas penas têm bordas serrilhadas, que eliminam completamente a turbulência do ar, permitindo voo absolutamente silencioso. A primeira coisa que uma presa percebe é o impacto das garras. Não são apenas os grandes predadores que dominam os céus brasileiros. Existe uma pequena ave que, apesar de pesar apenas 20 gramas, é considerada uma das mais agressivas e territoriais do país. O bem-te-vi de bico chato pode ser pequeno, mas seu comportamento é de um verdadeiro tirano aéreo. Ele não tem medo de nada, nem de aves 10 vezes maiores que ele. Esta pequena ave desenvolveu uma estratégia surpreendentemente eficaz para defender seu território, agressividade pura e persistência infinita. Quando um gavião, urubu ou até mesmo uma arpia invade seu espaço aéreo, o bem-te-vi de bico chato não hesita em atacar. Ele literalmente persegue invasores por quilômetros até que desistam e procurem outro lugar. A estratégia do bem-te-vi é baseada em velocidade, agressividade e conhecimento territorial superior. Ele conhece cada galho, cada corrente de ar, cada obstáculo em seu território. Quando persegue um invasor, ele usa esse conhecimento para fazer manobras impossíveis, forçando aves maiores a se chocarem contra galhos ou se desequilibrarem em voo. O mais impressionante é que essa estratégia funciona.
Aves de rapina que poderiam facilmente matar um bem-te-vi preferem simplesmente sair do território dele a ter que lidar com seus ataques persistentes. É como ter um caça de combate sendo perseguido por um drone irritante. Tecnicamente, o caça poderia destruir o drone, mas o esforço não vale a pena. Subindo mais na hierarquia dos necrófagos aéreos, encontramos o urubu-rei, tecnicamente não um predador no sentido clássico, mas que domina um nicho ecológico que nenhum outro animal brasileiro ousa disputar. Com um olfato milhares de vezes mais apurado que o nosso, ele consegue detectar carcaças a mais de 15 quilômetros de distância, mesmo quando estão escondidas sob a vegetação densa. O urubu-rei desenvolveu um sistema olfativo tão sofisticado que consegue distinguir diferentes estágios de decomposição pelo cheiro. Ele prefere carcaças com 1 a 3 dias de morte, frescas o suficiente para serem nutritivas, mas decompostas o suficiente para serem fáceis de rasgar. Esse timing perfeito permite que ele maximize sua eficiência nutricional enquanto minimiza o esforço de alimentação. Quando um urubu-rei chega a uma carcaça, estabelece-se imediatamente uma hierarquia rígida. Todos os outros urubus, independentemente do número, recuam e esperam. O urubu-rei se alimenta primeiro, escolhendo os pedaços mais nutritivos. Apenas depois que ele se satisfaz, os outros podem se aproximar. É um sistema feudal aéreo onde o Rei da Morte governa absoluto. A importância ecológica do urubu-rei vai muito além da simples limpeza de carcaças. Ele funciona como um sistema de controle de doenças da natureza. Seu estômago produz ácidos tão fortes que destroem praticamente todas as bactérias e vírus presentes na carne em decomposição. Dessa forma, ele interrompe ciclos de transmissão de doenças que poderiam devastar populações de animais selvagens. Descendo novamente para o solo, mas agora entrando no reino dos predadores venenosos, encontramos criaturas que desenvolveram armas químicas tão sofisticadas que fazem os laboratórios humanos mais avançados parecerem primitivos. Na ilha de Alcatrazes, isolada da costa de São Paulo, vive o réptil mais venenoso do Brasil. A jararaca-ilhoa pode matar um humano adulto com apenas 0,7 miligramas de veneno. Isolada há milhares de anos, a jararaca-ilhoa evoluiu em um ambiente único, sem predadores naturais. Isso permitiu que ela desenvolvesse um veneno 5 vezes mais potente que sua prima continental. O veneno da jararaca-ilhoa é uma mistura complexa de mais de 50 proteínas diferentes, cada uma com uma função específica na destruição do organismo da vítima. O ataque químico da jararaca-ilhoa acontece em etapas coordenadas. Primeiro, enzimas hialuronidases quebram as barreiras celulares, permitindo que outros componentes do veneno penetrem mais profundamente nos tecidos. Em seguida, fosfolipases destroem as membranas celulares, causando ruptura massiva das células. Metaloproteases atacam os vasos sanguíneos, causando hemorragia interna descontrolada. Sem predadores naturais na ilha, a jararaca-ilhoa se tornou a senhora absoluta de seu pequeno reino rochoso. Ela não precisa competir por alimento ou território, permitindo que canalize toda a sua energia evolutiva para o aperfeiçoamento de seu arsenal químico. É um laboratório natural de armas biológicas funcionando há milhares de anos. Na terra firme, outro réptil desenvolveu uma estratégia venenosa completamente diferente. A coral verdadeira pode ser facilmente identificada por suas cores vibrantes, vermelho, preto e branco em padrões específicos. Mas essas cores não são decoração, são um aviso evolutivo. Seu veneno neurotóxico é um dos mais potentes do continente americano. Existe um ditado popular que pode salvar vidas. Vermelho com preto, veneno perfeito. Vermelho com branco, perigo franco. A coral verdadeira tem anéis vermelhos tocando anéis pretos, enquanto a coral falsa, inofensiva, tem anéis vermelhos tocando anéis brancos ou amarelos.
A natureza raramente é tão didática sobre o perigo. O veneno da coral verdadeira ataca diretamente o sistema nervoso. Neurotoxinas específicas bloqueiam a transmissão de impulsos elétricos entre neurônios, causando paralisia progressiva. A vítima permanece consciente, mas gradualmente perde controle sobre seus músculos. Primeiro os membros, depois o tronco e finalmente os músculos respiratórios. Diferente de outras serpentes venenosas que tentam fugir quando ameaçadas, a coral verdadeira desenvolveu um comportamento defensivo único. Ela se enrola em uma bola, esconde a cabeça no centro dos anéis e levanta a cauda, balançando-a como se fosse a cabeça. É uma estratégia de confusão que pode dar tempo suficiente para que ela injete seu veneno letal. Saindo do reino dos répteis e entrando no mundo dos artrópodes, encontramos predadores que parecem saídos de filmes de terror, mas são perfeitamente reais e surpreendentemente comuns. A aranha-armadeira é considerada uma das aranhas mais agressivas do mundo e, diferente da maioria de suas primas, que fogem quando ameaçadas, ela faz exatamente o oposto. Ela ataca. Quando se sente ameaçada, a aranha-armadeira assume uma posição de combate inconfundível. Levanta as patas dianteiras, expondo suas quelíceras e mostrando as manchas vermelhas em suas patas. É um aviso visual claro, mas muitas vezes já é tarde demais. Seu veneno causa dor intensa, sudoração profusa, vômito, alterações cardíacas e, em casos extremos, pode ser fatal. Mas o mais assustador na aranha-armadeira não é seu veneno, é sua velocidade. Ela pode correr a 1,5 metro por segundo, mais rápido que muitas pessoas conseguem andar. Combinada com sua agressividade natural, essa velocidade a torna um dos aracnídeos mais temidos do Brasil. Ela não espera você se aproximar, ela vai até você. A aranha-armadeira adaptou-se perfeitamente à vida urbana, sendo encontrada regularmente em casas, garagens, jardins e até mesmo dentro de carros. Para ela, os humanos são apenas mais um invasor a ser expulso de seu território. Ela não tem medo de confronto e frequentemente ataca sem provocação aparente. Completando o time dos artrópodes urbanos letais, temos o escorpião amarelo, perfeitamente adaptado à vida nas cidades brasileiras e responsável por mais acidentes com animais peçonhentos que qualquer outro no país. Seu veneno neurotóxico pode matar uma criança pequena em poucas horas, e ele está se espalhando pelas áreas urbanas numa velocidade assustadora. O escorpião amarelo é um exemplo perfeito de como alguns animais conseguem não apenas sobreviver, mas prosperar em ambientes urbanos. Ele encontrou nas cidades brasileiras condições ideais. Abundância de presas como baratas e outros insetos, muitos lugares para se esconder e poucos predadores naturais. É como se as cidades tivessem sido projetadas especificamente para eles. O veneno do escorpião amarelo ataca múltiplos sistemas do corpo simultaneamente. Neurotoxinas causam dor intensa, formigamento e paralisia progressiva. Cardiotoxinas afetam o ritmo cardíaco, podendo causar arritmias fatais. Citotoxinas destroem células localmente, causando necrose no local da picada. É um arsenal químico completo em uma criatura de apenas alguns centímetros. A reprodução do escorpião amarelo é particularmente preocupante do ponto de vista urbano. Eles são capazes de reprodução assexuada, o que significa que uma única fêmea pode gerar dezenas de descendentes geneticamente idênticos sem necessidade de acasalamento. Uma vez estabelecidos em uma área urbana, sua população pode explodir exponencialmente. Mas nem todos os predadores letais do Brasil são grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. Entrando no mundo microscópico, encontramos assassinos tão pequenos que milhares deles caberiam na cabeça de um alfinete, mas que matam mais brasileiros por ano que todos os grandes predadores juntos.
O mosquito Aedes aegypti, com seus 2 miligramas de peso, é um arsenal biológico ambulante. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Este mosquito minúsculo carrega vírus que podem matar ou deixar sequelas permanentes em milhões de pessoas. O mais assustador é sua eficiência. Uma única fêmea pode picar até 10 pessoas por dia, e cada picada é uma oportunidade de transmitir doenças letais. É como ter um laboratório de armas biológicas com asas. O Aedes aegypti desenvolveu uma sofisticação comportamental impressionante. Ele consegue detectar dióxido de carbono exalado por humanos a mais de 50 metros de distância. Seu voo em zigue-zague torna quase impossível acertá-lo com um tapa. Ele prefere picar durante o dia, quando as pessoas estão mais ativas, maximizando suas chances de encontrar hospedeiros. A saliva do mosquito contém anticoagulantes que impedem a coagulação do sangue durante a alimentação. É exatamente nesta saliva que os vírus ficam concentrados. Cada picada injeta milhões de partículas virais diretamente na corrente sanguínea da vítima. É uma transmissão direta e altamente eficiente. Outro predador microscópico que merece destaque é o carrapato estrela, responsável pela transmissão da febre maculosa brasileira, uma doença com taxa de letalidade de 80% se não tratada rapidamente. O carrapato estrela pode ficar meses em jejum, esperando pacientemente que um hospedeiro adequado passe por perto. Quando finalmente encontra uma vítima, o carrapato estrela se fixa, usando um sistema de ancoragem quase impossível de remover. Suas peças bucais têm estruturas semelhantes a arpões que se enterram profundamente na pele. Quanto mais você tenta puxar, mais fundo elas penetram. É um sistema de fixação evolutivamente perfeito. Durante a alimentação, que pode durar vários dias, o carrapato injeta saliva anestésica para que a vítima não sinta sua presença. É nesta saliva que estão as bactérias causadoras da febre maculosa. O carrapato pode aumentar seu peso em até 200 vezes durante uma única alimentação, transformando-se de um pontinho marrom em uma bolha cinza do tamanho de uma unha. A febre maculosa ataca o sistema vascular, causando inflamação dos vasos sanguíneos em todo o corpo. Isso leva a hemorragias internas, falência de órgãos e, se não tratada, morte por choque séptico. O mais trágico é que o tratamento com antibióticos é altamente eficaz, mas apenas se iniciado nos primeiros dias da infecção. Retornando aos predadores macroscópicos, mas focando agora em espécies menos conhecidas, mas igualmente fascinantes, temos a irara, um mustelídeo que desenvolveu uma das estratégias de caça mais inteligentes da fauna brasileira. Com apenas 4 quilos, ela consegue caçar presas várias vezes maior que ela usando pura inteligência e coordenação social. As iraras caçam em grupos de 3 a 8 indivíduos, usando táticas que lembram matilhas de lobos. Elas cercam a presa, bloqueiam rotas de fuga e atacam coordenadamente. Mas o mais impressionante é sua capacidade de caçar tanto no solo quanto nas árvores. Uma irara pode perseguir um macaco pelos galhos enquanto suas companheiras bloqueiam a descida no tronco. A inteligência da irara vai além da caça coordenada. Ela é uma das poucas espécies brasileiras capazes de usar ferramentas. Já foram observadas iraras usando pedras para quebrar frutos duros e galhos para extrair mel de colmeias. Sua capacidade de resolver problemas complexos rivaliza com a de primatas muito maiores. No mundo aquático, além dos grandes predadores já mencionados, existe um peixe que desenvolveu uma das estratégias de caça mais bizarras da natureza. O peixe elétrico brasileiro, ou poraquê, pode gerar descargas elétricas de até 600 volts, suficiente para derrubar um cavalo adulto. É literalmente um taser biológico nadando pelos rios da Amazônia.
O poraquê possui células especializadas chamadas eletrócitos, que funcionam como baterias biológicas microscópicas. Ele possui cerca de 5.000 dessas células, organizadas em séries, como baterias em uma lanterna. Quando ativadas simultaneamente, elas podem gerar uma descarga poderosa o suficiente para atordoar peixes grandes e até mesmo causar parada cardíaca em mamíferos. A estratégia de caça do poraquê é única no reino animal. Primeiro, ele emite pulsos elétricos fracos para localizar presas, usando a bioeletricidade como um sonar. Quando detecta um alvo, ele se aproxima silenciosamente e libera uma descarga massiva que paralisa instantaneamente a vítima. É como ter um radar e uma arma elétrica integrados em um mesmo sistema. O mais impressionante é que o poraquê pode controlar a intensidade de suas descargas com precisão cirúrgica. Para peixes pequenos, ele usa apenas 50 volts. Para ameaças maiores, pode liberar toda a sua potência. Uma descarga de 600 volts na água pode ser sentida por outros peixes em um raio de 20 metros, servindo também como um aviso territorial. Nas florestas brasileiras, especialmente na Mata Atlântica, vive um dos predadores mais especializados do país, a cobra-cipó. Com menos de 2 metros de comprimento e apenas 500 gramas de peso, ela desenvolveu uma estratégia de caça que depende inteiramente de camuflagem perfeita e paciência infinita. A cobra-cipó é praticamente impossível de detectar quando está caçando. Sua coloração verde acinzentada e seu corpo extremamente fino fazem com que ela se confunda perfeitamente com galhos e cipós. Ela pode ficar completamente imóvel por horas, com apenas a cabeça posicionada estrategicamente para atacar pássaros e lagartos desavisados. Quando uma presa se aproxima, a cobra-cipó executa um dos ataques mais precisos da natureza. Seu bote é tão rápido que acontece em menos de 50 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos humano. Seu veneno é especialmente eficaz contra o sistema nervoso de aves, causando paralisia quase instantânea. A cobra-cipó desenvolveu também uma capacidade visual excepcional. Seus olhos podem focar independentemente, permitindo que ela monitore diferentes direções simultaneamente. Quando caça, um olho fica fixo na presa, enquanto o outro varre o ambiente em busca de predadores ou outras ameaças. No reino dos predadores noturnos, poucos são tão especializados quanto a coruja buraqueira. Diferente de outras corujas, que caçam exclusivamente nas árvores, ela adaptou-se para caçar no solo, desenvolvendo pernas longas e forte capacidade de corrida. É como ter uma coruja com características de roadrunner. A audição da coruja buraqueira é tão apurada que ela consegue localizar um rato se movendo sob a terra a 2 metros de distância. Suas penas faciais funcionam como antenas parabólicas, direcionando sons para seus ouvidos assimetricamente posicionados. Isso permite que ela calcule com precisão a localização tridimensional de suas presas no escuro absoluto. Durante o ataque, a coruja buraqueira pode atingir velocidades de 40 km por hora correndo no solo, usando suas garras como se fossem chuteiras. Quando captura uma presa, ela a mata com uma única mordida na base do crânio, usando seu bico curvo como uma lâmina cirúrgica. A coruja buraqueira também desenvolveu um comportamento social único entre as corujas. Ela vive em colônias subterrâneas, compartilhando informações sobre locais de caça e perigos. É como ter uma rede de inteligência noturna operando sob a terra. Entre os predadores aquáticos menores, mas não menos impressionantes, está o lambari do rabo vermelho, um peixe que desenvolveu uma das estratégias de caça em grupo mais coordenadas do reino animal. Esses peixes pequenos, de apenas 10 centímetros, caçam como pilotos de caça em formação apertada. Um cardume de lambaris pode ter milhares de indivíduos se movendo com uma sincronização que desafia a compreensão.
Eles cercam cardumes de peixes ainda menores, contraindo o cerco gradualmente até que as presas não tenham para onde fugir. É como assistir a uma operação militar aquática em tempo real. A coordenação dos lambaris é tão perfeita que eles conseguem reagir como um único organismo a ameaças externas. Quando um predador maior se aproxima, todo o cardume muda de direção instantaneamente, criando formas fluídas que confundem o atacante. É uma demonstração de inteligência coletiva que cientistas ainda não conseguem compreender completamente. No ecossistema urbano, um predador que merece destaque especial é a coruja buraqueira urbana, que adaptou suas técnicas de caça ancestrais para a vida nas cidades. Ela aprendeu a caçar ratos nos bueiros, usar postes de luz como torres de observação e até mesmo sincronizar sua atividade com os horários de menor movimento humano. Essas corujas urbanas desenvolveram tolerância a ruídos que seriam insuportáveis para suas primas selvagens. Elas podem caçar eficientemente, mesmo com o barulho de trânsito, sirenes e construção civil. Algumas até aprenderam a usar a iluminação artificial a seu favor, posicionando-se perto de postes para capturar insetos atraídos pela luz. O sucesso da coruja buraqueira urbana demonstra como alguns predadores conseguem não apenas sobreviver, mas prosperar em ambientes completamente alterados pelo homem. Elas encontraram nas cidades um nicho ecológico rico em presas e relativamente livre de predadores naturais. Retornando às florestas, mas focando agora em predadores microscópicos vegetais, encontramos as plantas carnívoras brasileiras, que desenvolveram estratégias de caça tão sofisticadas quanto qualquer animal. A utricularia, uma planta aquática carnívora, possui o mecanismo de captura mais rápido conhecido na natureza. As armadilhas da utricularia funcionam por sucção ultra rápida. Quando um micro-organismo toca os pelos sensitivos da armadilha, uma válvula se abre instantaneamente, criando um vácuo que suga a presa para dentro em menos de 1 milissegundo. É mais rápido que qualquer reflexo animal conhecido. Dentro da armadilha, enzimas digestivas especializadas quebram a presa em componentes básicos que são absorvidos pela planta. É como ter um estômago externo microscópico funcionando em alta velocidade. Uma única planta pode capturar milhares de micro-organismos por dia. As plantas carnívoras brasileiras evoluíram em solos pobres em nutrientes, especialmente nitrogênio. A carnivoria permitiu que elas obtivessem nutrientes essenciais diretamente de suas presas, criando um nicho ecológico único, onde o reino vegetal se comporta como predador. Entre os predadores de emboscada, poucos são tão especializados quanto a jararaca do norte, que desenvolveu uma estratégia de caça baseada em calor e química. Suas fossetas termoreceptoras podem detectar variações de temperatura de apenas 0,3 de grau Celsius, permitindo que ela veja o calor corporal de suas presas no escuro absoluto. Quando uma presa de sangue quente passa por perto, a jararaca do norte cria um mapa térmico tridimensional preciso. Ela pode calcular exatamente onde estão os órgãos vitais da vítima e direcionar seu ataque para maximizar a eficácia do veneno. É como ter visão térmica integrada com sistema de mira automático. O veneno da jararaca do norte é especialmente eficaz contra mamíferos pequenos. Ele contém enzimas que destroem tecidos, anticoagulantes que impedem a coagulação e neurotoxinas que afetam o sistema nervoso. A combinação garante que, mesmo se a presa conseguir fugir após a mordida, ela não chegará muito longe. A estratégia de emboscada da jararaca permite que ela conserve energia entre as refeições. Uma única presa pode sustentar uma jararaca adulta por várias semanas, permitindo que ela permaneça imóvel em seu local de caça favorito por longos períodos. No ambiente marinho costeiro brasileiro, encontramos predadores que desenvolveram adaptações únicas para lidar com as marés e variações sazonais. O polvo comum brasileiro é capaz de mudar não apenas de cor, mas também de textura,
tornando-se praticamente invisível em qualquer ambiente marinho. O sistema nervoso do polvo é uma maravilha da evolução. Seus 8 braços contêm neurônios independentes que podem pensar autonomamente, enquanto o cérebro central coordena ações complexas. É como ter 9 computadores trabalhando em rede para resolver problemas de caça e sobrevivência. Cada ventosa do polvo contém milhares de quimiorreceptores capazes de provar qualquer coisa que tocam. Isso permite que ele identifique presas, predadores e até mesmo a composição química do ambiente apenas pelo toque. É como ter papilas gustativas em toda a superfície do corpo. A inteligência do polvo rivaliza com a de vertebrados muito mais complexos. Ele é capaz de usar ferramentas, resolver labirintos, abrir recipientes fechados e até mesmo demonstrar comportamentos que sugerem curiosidade e brincadeira. Alguns polvos foram observados coletando conchas para construir abrigos móveis. Entre os predadores terrestres menores, a centopeia gigante brasileira merece menção especial. Com até 30 centímetros de comprimento e 21 pares de pernas, ela é capaz de caçar presas muito maiores que ela, incluindo ratos, lagartos e até mesmo pequenas aves. As pernas da centopeia funcionam como um sistema de coordenação ondular perfeito. Ela pode correr em superfícies verticais, tetos e até mesmo de cabeça para baixo com a mesma eficiência. Cada perna se move em sequência precisa, criando ondas de movimento que propulsionam o corpo para frente. O veneno da centopeia gigante é injetado através de forcípulas modificadas, essencialmente garras venenosas na cabeça. O veneno causa paralisia rápida em presas pequenas e dor intensa em animais maiores. Uma mordida em um humano pode causar dor severa por várias horas. A centopeia é também uma predadora oportunista extremamente eficiente. Ela pode detectar vibrações no solo através de suas pernas, permitindo que localize presas se movendo mesmo no escuro completo. É como ter sensores sísmicos microscópicos em cada uma de suas 42 pernas. Nos ambientes aquáticos temporários, como poças sazonais e brejos que secam e enchem com as chuvas, evoluiu um predador único, a rã-pimenta. Pequena o suficiente para caber numa colher de chá, ela desenvolveu um dos venenos mais potentes conhecidos na natureza. O veneno da rã-pimenta é usado tradicionalmente por povos indígenas para envenenar pontas de flechas. Uma única rã contém veneno suficiente para matar 10 homens adultos. O mais impressionante é que ela obtém os componentes para produzir esse veneno de sua dieta específica de formigas venenosas. Quando criada em cativeiro com dieta diferente, a rã-pimenta perde completamente sua toxicidade. Isso demonstra uma coevolução fascinante entre predador, presa e ambiente. A rã desenvolveu a capacidade de concentrar e modificar toxinas de suas presas, transformando-se em uma fábrica ambulante de venenos. As cores brilhantes da rã-pimenta servem como aviso aposemático, uma forma de comunicar perigo para potenciais predadores. Quanto mais brilhante a coloração, mais tóxica tende a ser a rã. É um sistema de sinalização visual que evoluiu ao longo de milhões de anos. Entre os predadores de água doce, o jaú merece destaque especial como o maior peixe puramente predatório dos rios brasileiros. Podendo atingir mais de 100 quilos e 2 metros de comprimento, ele é capaz de engolir peixes de 40 quilos inteiros. A estratégia de caça do jaú baseia-se em emboscadas pacientes. Ele se posiciona em locais com forte correnteza, onde outros peixes têm dificuldade para nadar, e aguarda que presas menores sejam trazidas pela água. Quando uma presa adequada passa por perto, ele a engole com uma única investida poderosa. O sistema digestivo do jaú é adaptado para processar presas muito grandes,
Seu estômago pode se expandir dramaticamente e ele pode digerir completamente um peixe de 20 quilos em poucos dias. Isso permite que ele permaneça semanas sem caçar após uma grande refeição. O jaú também desenvolveu uma capacidade sensorial excepcional para ambientes de água turva. Seus barbilhões contêm milhares de receptores químicos e táteis que funcionam como dedos supersensitivos, permitindo que ele localize presas mesmo em águas completamente opacas. Chegando ao final desta jornada pelos predadores supremos do Brasil, é impossível não reconhecer a incrível diversidade e sofisticação desses caçadores naturais. Do microscópico ao gigantesco, do venenoso ao esmagador, dos rios às montanhas, do dia à noite, cada nicho ecológico brasileiro desenvolveu seus próprios senhores da morte. A onça-pintada reina suprema entre os predadores terrestres, combinando força brutal com versatilidade aquática. A sucuri domina as águas com matemática letal, aplicada através de músculos impossíveis. O jacaré-açu aguarda com paciência infinita antes de liberar o poder de suas mandíbulas devastadoras. A arpia patrulha os céus como um míssil teleguiado orgânico. Os predadores venenosos desenvolveram laboratórios químicos que fariam inveja à ciência moderna. A jararaca ilhoa concentrou décadas de evolução isolada em veneno 5 vezes mais potente que seus parentes continentais. A coral verdadeira carrega neurotoxinas capazes de paralisar com precisão cirúrgica. A aranha armadeira combina agressividade pura com velocidade assustadora. Até mesmo os menores predadores demonstram sofisticação impressionante. O mosquito Aedes aegypti mata mais brasileiros anualmente que todos os grandes predadores juntos, provando que tamanho não determina letalidade. O escorpião amarelo prosperou nas cidades, transformando o ambiente urbano em seu reino pessoal. Esses predadores não são vilões da natureza. Eles são arquitetos do equilíbrio ecológico, controladores populacionais, limpadores ambientais e indicadores da saúde dos ecossistemas. Cada um evolved ao longo de milhões de anos para ocupar um nicho específico na complexa teia da vida brasileira. A presença desses predadores indica ecossistemas saudáveis e funcionais. Quando eles desaparecem, todo o sistema entra em colapso. A onça-pintada controla populações de herbívoros, mantendo a vegetação equilibrada. Os urubus limpam carcaças, evitando proliferação de doenças. As serpentes controlam roedores que poderiam se tornar pragas. O Brasil abriga aproximadamente 15% de toda a biodiversidade mundial, e uma parte significativa dessa riqueza está representada em seus predadores. Cada bioma desenvolveu seus próprios caçadores especializados. A Amazônia com suas arpias e sucuris, o Pantanal com suas onças e jacarés, o Cerrado com seus lobos-guarás, a Mata Atlântica com suas jaguatiricas. Mas essa diversidade está sob ameaça constante. Desmatamento, urbanização desenfreada, poluição, caça ilegal e mudanças climáticas estão reduzindo drasticamente as populações desses predadores. Muitas espécies que levaram milhões de anos para evoluir podem desaparecer em poucas décadas devido à ação humana. A conservação desses predadores é fundamental não apenas para eles mesmos, mas para todo o ecossistema que dependem deles. Proteger um predador de topo significa proteger toda a cadeia alimentar abaixo dele. Preservar o habitat da onça significa preservar também o território de centenas de outras espécies. Cada brasileiro tem uma responsabilidade na conservação desses predadores supremos. Desde escolhas de consumo consciente até apoio a organizações de conservação, desde educação ambiental até turismo ecológico responsável. O futuro desses magníficos predadores está literalmente em nossas mãos. Esta é a face selvagem do Brasil. Bela, brutal,
fascinante e absolutamente irressubstituível. Um império de predadores que evoluiu ao longo de milhões de anos para criar um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta. Conhecê-los é o primeiro passo para protegê-los. Respeitá-los é garantir que as futuras gerações também possam se maravilhar com esses senhores absolutos da natureza brasileira. Do microscópico mosquito ao majestoso jaguar, cada predador brasileiro conta uma história de evolução, adaptação e sobrevivência. Juntos, eles formam um mosaico de vida selvagem que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Esta é nossa herança natural, nossa responsabilidade e nosso orgulho como brasileiros. Os predadores supremos do Brasil. Uma lição viva de que a natureza sempre encontra um caminho para a perfeição letal. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelos territórios dos maiores predadores do Brasil. Cada um desses magníficos caçadores nos ensina algo sobre sobrevivência, adaptação e o delicado equilíbrio da natureza. Mas agora eu quero saber de você. Nos comentários aqui embaixo, me conte, qual desses predadores mais te impressionou? Você já teve algum encontro com um desses animais na natureza? Que predador brasileiro você gostaria de ver no próximo vídeo? Sua opinião é muito importante para mim e eu leio todos os comentários. Então não seja tímido, vem aqui conversar comigo. Se você curtiu conhecer esses incríveis predadores brasileiros, deixa seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar, trazendo conteúdo sobre nossa fauna. Compartilha este vídeo com aquele amigo que ama animais selvagens. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é sua oportunidade de fazer parte da nossa família de amantes da natureza brasileira. Aqui no canal, toda semana eu trago conteúdo novo sobre predadores selvagens, fauna e flora brasileira, curiosidades científicas e bastidores de filmagens na natureza. É só clicar em inscrever-se e fazer parte dessa aventura. Obrigado por ter assistido até aqui. Seu apoio é o que torna possível continuar explorando e compartilhando as maravilhas da natureza brasileira. Até o próximo vídeo e lembre-se, a natureza está cheia de surpresas, esperando para serem descobertas. Respeite a natureza, preserve a vida selvagem.